Olá campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, junto com o Marcelo Caetano, pilotando mais um nosso podcast VM, o lugar onde a gente fala seriamente, mas de maneira descontraída, sobre gestão, liderança e vendas. O assunto de hoje é a estratégia, que é uma das coisas que a gente tem notado muito, que faz uma grande diferença quando você tem, e principalmente quando você não tem. Quanto mais confuso é a vida, quanto mais variáveis você tem, quanto mais informação tem, quanto mais mudança, mais a estratégia é importante. É sobre isso que a gente vai falar. Relembrando sempre que a gente está no YouTube, para quem gosta de assistir o vídeo, para quem está no áudio, a gente está no podcast também. Leve a gente para conversar. Vai conversando com o Raul e com o Marcelo aí na tua caminhada, na tua bicicleta. Ah, a pessoa está lavando a louça. Põe um podcast aí, fica ouvindo. Outro dia eu estava ouvindo um podcast em italiano e eles chamam de tempi morti, que é o tempo morto entre uma atividade e outra, que você pode fazer uma coisa produtiva, também é legal. E vai que lavar a louça, a pessoa começa a gostar de lavar a louça, Marcelo, quando ela está com a gente, lavando a louça com Marcelo e Raul. Olha aí, é um programa novo que nós vamos lançar, falando de gestão de vendas. Lembre também que teu comentário, a tua curtida é super importante, a gente adora feedback. Se você tem alguma sugestão, coloque também, gostaria de falar sobre isso, ou entrevistasse outra pessoa, fantástico. Se isso que a gente está falando está acontecendo com você também, que pegou, que você sentiu, que estava falando com você, comente, compartilhe com a gente. É quase que um alimento para a nossa alma, né, Marcelo? A gente gosta muito quando a gente ouve isso. Muito bem, então começando aqui nosso podcast VM, o assunto de hoje é estratégia. Marcelo, comentários iniciais, aquele pensamento teu para abrir? Olha, frase do Alvin Toffler, ou você tem uma estratégia ou você é parte da estratégia de alguém. Eu acho que essa frase dele é muito poderosa, assim, e ela fala muito sobre o que a gente vai abordar hoje aqui, sabe? E o que a gente percebe muito nas empresas, a gente, na Venda Mais, participa de muitos planejamentos com os clientes, né? A gente chama de planejamento estratégico comercial, mas na verdade envolve todo o planejamento da empresa. Às vezes a gente vai fazer o planejamento estratégico comercial e a gente descobre que não tem um planejamento global de verdade, né? E os planejamentos têm sido cada vez mais operacionais. É muito louco isso. Cada vez mais a gente tem que chegar lá no meio da conversa e tirar as pessoas da operação para discutir estratégia, porque as pessoas parecem que elas estão meio desacreditadas de falar em estratégia. E isso é um ponto muito complexo, né? Porque quanto mais o ambiente se transforma, mais você precisa planejar e mais você precisa ter uma estratégia. E as pessoas usam esse ambiente altamente volátil como desculpa para não trabalhar estratégia. E a gente precisa mais do que nunca trabalhar estratégia. A gente precisa mais do que nunca ficar atento ao nosso caminho e planejar o nosso caminho, o caminho da nossa empresa. Mas eu tenho visto isso acontecer cada vez menos. E, infelizmente, as pessoas estão lutando as batalhas de operação diária com um olhar muito frágil para a estratégia, e eu tenho certeza que isso é muito ruim. Falta estratégia nas empresas, falta estratégia nas reuniões, falta estratégia, inclusive, nas diretorias e nos donos das empresas. A gente vai conversar e eles começam a falar de problemas do dia a dia, né? E aí você fala, pô, legal, bacana, mas a gente precisa falar de estratégia, a gente precisa falar do que está acima da operação, e esse assunto tem sido cada vez mais desafiador para a gente conseguir atingir. Você vê que uma das coisas da estratégia é que ela te coloca numa postura proativa e não reativa, porque já de cara acho que é fundamental reforçar que é de você olhar esse cenário e dizer como eu vou agir proativamente, como que eu posso influenciar as coisas, e não o tempo inteiro estar respondendo, porque aí você está sempre atrasado e com a sensação frustrada de que você não tem controle sobre nada, e você tem sim a questão de estratégia. Eu acabei de participar de uma reunião onde eu fiz a reunião do diretor com os seus gerentes, que depois vão replicar isso para suas equipes nacionais, e aí imediatamente conectei com uma reunião só com o diretor, revisando como foi a reunião. E uma das coisas que estava claro, eu estava reforçando, que estratégia vem de estrátegos, e estrátegos é general. É muito comum as empresas estarem colocando metas financeiras para a equipe, então a meta está estabelecida, mas como a equipe vai fazer, que faria parte da estratégia, né, uma definição importante, ok? Como vamos chegar nesse objetivo, está sendo terceirizado. É quase como se eu não assumisse a responsabilidade dizendo, está aqui, venda 1.000, como você vai vender? Você aí se vire, e se você tem 10 gerentes, cada um está se virando de um jeito diferente. Aí você não tem troca de melhores práticas, você tem
alto grau de ineficiência, você tem muita subjetividade, começa cada vez mais, né, a pessoa a achar que é importante, mas não conversa. Não tem troca entre a equipe, porque cada um está fazendo de um jeito, achando que a sua região, que a sua situação é totalmente diferente. E você nota, no fundo, uma desconexão com um pilar principal. E eu falei para esse líder, estratégos é general. Quem define estratégia é o general. Depois a execução, você pode dizer, ok, na tua região, como isso vai ser executado? Mas a estratégia principal, e de novo, uma postura proativa, certo? E a gente vê isso o tempo inteiro e reforçando. Não adianta só estabelecer meta. Eu tenho que dizer também como chegar lá. Muito bem. Marcelo, quando eu faço o JEC e faço, né, aquele primeiro módulo, eu tenho um questionário de 20 perguntas e uma delas é estratégia. E já faz uns 2 ou 3 anos, no começo eu achei que era por causa da pandemia, mas agora eu estou claramente sentindo que é porque o mercado mesmo está confuso, onde a equipe tem... vou chamar de reclamação, porque a nota é muito baixa. Eles estão colocando na pergunta de estratégia, estão colocando notas muito baixas e para mim, sempre um sinal de alerta. A pergunta é a seguinte: temos uma estratégia claramente definida para lidar com o mercado cada vez mais concorrido? E a resposta tem sido consistentemente não temos. Então, eu fiz uma lista de coisas aqui que eu acho que é importante a gente abordar nessa nossa conversa de hoje. Primeiro, temos realmente uma estratégia claramente definida? Porque essa é a primeira pergunta. Temos ou não temos? A segunda é, ela está sendo claramente comunicada para a equipe, essa estratégia? Então, primeira definição da estratégia. Segundo, está sendo claramente comunicada? Terceiro, esta estratégia comunicada está sendo repetida? Porque isso é que nem eu sempre tenho dito para os meus... Quando você tem filho, é fácil, quando você é professor, não adianta falar uma vez sobre o assunto e pronto, acabou, nunca mais tem que falar. Não, eu tenho que consistentemente abordar o assunto. E o quarto ponto que eu trouxe aqui é se tudo que eu estou fazendo está alinhado com essa estratégia. Então, remuneração, incentivos, campanhas internas ou de venda de produto ou serviço, o treinamento que a equipe está recebendo, o feedback que eu dou para eles, os indicadores que a gente usa para controlar atividades, estão alinhadas com a estratégia? Porque uma das coisas que, né, e você até sempre comenta sobre isso, a gente chega em alguns casos, algumas empresas, e descobre que tem vendedor sendo remunerado e premiado para fazer venda com um prejuízo. Né? Do tipo, coisas que estão desalinhadas. E aí você vê que o diretor está falando uma coisa na reunião, mas depois, campanha, está falando outra realidade. Então, e aí você tem esse desalinhamento. Por onde você quer começar? Pelo temos, pelo claramente comunicado, pela repetição ou pelo reforço? Olha, é assim, a equipe segue o que a gente fala, né? E eu vejo que o líder passa muito pouco tempo falando para a equipe, né? Então essa parte da comunicação da estratégia, ela é extremamente importante. Até porque quando você comunica ela repetidas vezes, ela vai sendo consolidada na equipe. Mas o que eu vejo na prática, assim, no dia a dia, é o seguinte: a empresa define uma estratégia e no primeiro aperto do mercado, essa estratégia vai por água abaixo e ela Espana. exatamente, e ela é jogada fora. Eu sempre cito isso, uma coisa que aconteceu com a gente há muitos anos, assim. A gente, trabalhando em um cliente de consultoria, que obviamente eu não vou falar qual que é, a gente definiu 3 mercados prioritários para esse cliente atingir, né? Um dos mercados era alimentação, um outro... Eu não vou lembrar os 3 mercados. Né? E aí, colocamos isso no planejamento e fizemos isso de uma maneira super estruturada, como vamos acessar esses mercados, quem são os principais players... Pô, colocamos isso para aí, sabe? Fizemos tudo certinho. Gestores das regiões, identificar os principais clientes desses segmentos, como abordaria, marketing alinhado, tudo super bacana. Na primeira crise, o diretor-geral da empresa falou bem assim, não, vamos começar a atacar esses outros clientes aqui. Né? Foi muito louco isso na reunião, porque eu olhei e falei, peraí, nós temos um planejamento com 3 segmentos que a gente quer atingir nesse ano, e quem sabe no próximo ano ainda, porque eram segmentos muito grandes. A gente definiu toda a estratégia para isso e agora a gente vai dar uma guinada para outro perfil de cliente, para outros segmentos. Ele falou, porque não tá respondendo da maneira adequada como a gente esperava.
Então veja que você define uma estratégia, você faz a cascata da estratégia de uma maneira super eficiente e no primeiro aperto que acontece, algum gestor, algum vendedor, algum representante chega e fala assim, pô, a gente podia ir para outro mercado. Ah, tá bom, vamos para outro mercado. E aí pega todo aquele planejamento que foi desenvolvido e ataca o planejamento. E quando isso acontece, cara, é desastroso isso. Porque você faz esse movimento, o marketing está lá preparando o material, já não é mais esse material, e na maioria das vezes, ao invés de a gente pegar o planejamento e falar assim, então vamos revisar o planejamento, não. Simplesmente dá um atalho no planejamento e vamos embora. Então o que eu vejo é que o planejamento ele sofre ataques de todos o tempo todo. E se ele não for bem comunicado e sistematicamente comunicado, ele fica muito fragilizado, porque a pancadaria do dia a dia é tão forte que é muito fácil você começar a pegar canais periféricos para atingir os resultados e jogar no lixo o planejamento. Então, naquele momento, éramos nós, como consultoria lá, segurando a bandeira do cara, não podemos fazer esse movimento, ou se formos fazer, vamos botar o planejamento de volta na mesa. Ah, não, mas não dá tempo de revisar o planejamento. Cara, não muda assim. E quanto maior a empresa fica, pior é para fazer essa mudança, porque, cara, você tem departamento, você tem pessoas, você tem gestores, você tem que comunicar isso. E eu vejo que as empresas pegam atalhos. Então, quando a gente não comunica o planejamento, ele sempre é atacado. E quando ele é atacado e ele não é comunicado, a fragilidade dele fica muito maior e aí a empresa começa a tomar outros caminhos. Nesse caso, o principal executivo da empresa atacando o planejamento que ele mesmo ajudou a criar, né? Então, a comunicação e, acima de tudo, manter o planejamento em cima da mesa é extremamente importante para que ele aconteça de verdade. Outro dia eu estava também trabalhando com o cliente e aí a gente fez uma matriz 2x2 que era volume e rentabilidade. E queremos os dois, porque a equipe estava justificando um ou outro, dizendo não podemos mais aceitar essa justificativa. De que eu tenho volume, mas tenho baixa rentabilidade, eu tenho alta, mas eu tenho... Não, eu preciso dos dois e vamos trabalhar aqui. Ok, começamos a isolar especificamente quais são as ações que, ou pessoas na equipe, né, o que está sendo feito que me traz este quadrante, alto volume e alta rentabilidade. Aí eles começaram a ver que o grande número que separava ali era a taxa de positivação dentro da carteira. E aí a gente começou a ver, e aí começou a ver que a equipe estava com, né, esses gestores todos e pedindo relatórios, alguns não tinham os relatórios, outros não tinham, outros estavam com ele defasado. Quando a gente finalmente chegou aos números finais, você faz uma curva ABC de positivação dentro da carteira e você tinha que claramente quem estava trazendo o resultado estava com alta taxa de positivação e o resto não baixa. Ok, saiu uma direção. Ok, vamos já. Sabemos o que precisamos fazer. Precisamos começar a positivar. Aí começa a vir as desculpas, que a gente chamou de bengalas, e acho que a gente está dando o troféu bengala, que é qual vai ser a justificativa. E foi muito interessante de começar a dizer tudo que vai ser apresentado, discutido, volta e diz, nós estamos procurando volume com rentabilidade e o caminho para isso é positivação. Como isso está relacionado aí? O tempo inteiro. Uma vez eu estava assistindo uma palestra, e acho que a gente estava em Washington, e o fundador da Southwest contou um caso genial, que era assim, contratou uma nova diretora de marketing, que fez uma pesquisa de satisfação e descobriu que o cardápio dentro da Southwest, do que era comido, as pessoas não estavam gostando. E aí veio e fez uma super apresentação com painel, iam contratar um chefe, ia ter não sei o que, um monte de coisas assim, e ele, parado na mesa, disse, nós somos uma empresa de custo baixo. Como isso nos ajuda a ser uma empresa de custo baixo? Silêncio na sala. Disse, não, é que a gente fez a pesquisa de satisfação. Ele disse, eu entendi isso. A satisfação tem que ser que nós somos pontuais, que nós somos rápidos, com custo baixo. Como isso nos ajuda em relação a X? Note, então, que se a direção na ponta não é consistente neste recado, porque existe um direcionamento, existe consistência nesse direcionamento, certo? Como você está falando, se desmonta muito rapidamente, porque pressão externa sempre vai ter, né? Sempre vai ter. Então, isso é super, super importante. Que mais que você tem falado para clientes quando você chega? Como que você nota, por exemplo, que uma equipe está com uma estratégia confusa, cada um de um jeito, ou que não tem? Quando não tem a pirâmide de valor. Quando não tem a mesma resposta de por que nós podemos cobrar mais pelo nosso produto ou qual é a diferenciação que o nosso produto e o nosso serviço tem.
Quando isso não está claro, meu amigo, aí, Raul, ponto. Aí não existe uma estratégia, porque o cara precisa saber falar a estratégia dele, né? Então a Southwest, muito claramente, né? Cara, o nosso negócio é custo baixo, vamos parar de falar de cardápio, vamos falar de outra coisa que tenha lógica com a gente. Quando isso não está claro, e você vê, numa empresa dessas, isso não estava claro, que acabou entrando numa discussão. Então, quando não tem os valores claramente, por que o cliente deve comprar da gente e não do concorrente, ou por que nós somos diferenciados em relação ao mercado, ali para mim já acende uma luzinha muito clara dizendo, cara, não temos uma estratégia aqui dentro e a gente precisa começar a discutir um pouco em relação a isso. Esse é o momento que eu noto, assim, tangibiliza ou não tangibiliza a estratégia. A gente, quando faz diagnóstico na Venda Mais, a gente tem um diagnóstico, né, para quem está nos ouvindo aí, que é super completo da área comercial, que também faz uma leitura de estratégia, e a gente pergunta para a equipe, fala, mas e aí, por que a gente é diferente? Cara, 90% das vezes é um caos, né? Não tem uma informação clara de chegar num cliente novo e fala assim, por que ele deveria comprar da gente e não do concorrente? Não tem essa informação. Então quer dizer que não tem uma estratégia claramente estabelecida na empresa, ou ela é mal comunicada dentro da organização. Então quando a gente pega isso, Raul, a gente já identifica que está faltando estratégia. E é muito maluco isso, porque os gestores muitas vezes eles não, beleza, vamos lá, mas como é que a gente faz para vender? Né? Como é que faz para vender? Não, cara, para vender nós vamos pensar sobre isso daqui, porque a base é isso daqui. Senão não tem base para nada, né? Então você não tem diferencial, você não trabalha desenvolvimento de produto, você não trabalha desenvolvimento de soluções, você não trabalha desenvolvimento de oferta, você não trabalha seu posicionamento em relação à concorrência, e aí tudo vai por água abaixo. Então é aí que a gente pega quando a empresa não tem uma estratégia. Eu vou falar, por triste que seja, poucas empresas de verdade têm uma estratégia. E tem um exercício que eu adoro fazer, que pega bem isso, que você dá papel e caneta para todo mundo e diz, ok, escreve aí no papel. E você, gestor, gestora que está nos ouvindo, faça esse exercício, um exercício muito legal para você fazer a dinâmica para o grupo. Pergunta isso aí que o Marcelo acabou de falar. Por que o cliente deveria comprar da gente e não do concorrente além do preço? E você vai ver que todo mundo vai responder uma coisa diferente. Equipes realmente que tem uma estratégia claramente definida, todo mundo tende a responder do mesmo jeito. Talvez a palavra, o jeito é um pouquinho, mas você entende que a essência é a mesma. Quando não tem, todo mundo está fazendo de um jeito diferente e cada um está respondendo. E note que se a tua equipe de vendas está confusa em responder a pergunta por que o cliente deveria comprar de nós e não do concorrente, imagine o cliente. Onde é a cabeça é óbvio que aí o preço vai ser o diferencial, porque a equipe não sabe nem falar. E quando coloca diferenciais, coloca separados. E quando coloca alguns, nem são de verdade. Você vai fazer uma matriz de blindagem, por exemplo, acaba os vendedores falando coisas que, na verdade, você diz, epa, espera aí, não é bem assim, não. A gente já conversou sobre isso, mas o cara tá lá repetindo ainda. Então, claramente para falar. E você sabe, Marcelo, outro dia, porque o pessoal às vezes confunde. O cara veio me procurar via Insta e me mandou uma mensagem que foi, Raul, eu preciso saber mais sobre 5W2H. Eu falei, ótimo. Por quê? Ele falou, porque a gente está com problemas de estratégia e eu quero usar a ferramenta. E eu falei, acho fantástico, porque o 5W2H ajuda a organizar muito bem e comunicar isso claramente. Eu falei, mas qual é exatamente a estratégia que você está querendo, né, comunicar? E falou, não, então é isso que a gente não tem. Eu falei, então o 5W2H não te responde isso. Certo? Você precisa dar um passo atrás e dizer qual é de verdade, o que nós vamos fazer, como nós vamos fazer, quem vai fazer, quando vai fazer, por que vai fazer, né? A estratégia tem um reason why também que justifica e depois fortalece toda a comunicação. Mas o pessoal vai pegando algumas coisinhas que acha que isso vai substituir. E no fundo a estratégia basicamente é definir onde estamos, para onde queremos ir, como que nós vamos fazer para esse como, certo? É a estratégia. E você vai falar de público-alvo, você vai falar de produtos ou serviços que você tem, você pode até às vezes falar de precificação, mas muitas vezes isso aí vai acabar evoluindo para um tático operacional de execução, que é aí muitas vezes também onde se perde, né? Exatamente, Raul. E você sabe que às vezes, e não poucas vezes, os gestores, quando você começa a falar de estratégia macro, ele vai falar, depende do canal, depende do segmento. Então, cara, isso não é estratégia. Isso é um desdobramento da estratégia. Isso é como essa estratégia vai acontecer. A estratégia, como o Raul falou, é muito mais amplo, né? Onde está, onde quer chegar, que posicionamento quer, sabe? É outra coisa a estratégia. E a estratégia também não pode ser só número.
né? Porque muitas vezes o cara ele cria uma estratégia, minha estratégia é faturar tanto com uma margem de tanto. Beleza, já é um passo, mas como vai fazer isso? Por que o mercado vai absorver isso? Como você vai chegar nesse resultado? Eu vejo que as empresas não param para pensar nisso, né? Elas ficam pensando, elas transformam a estratégia em número. E estratégia, o número é um suporte para a estratégia. O número não é a estratégia. A estratégia é por que aquele número tem que acontecer. E aí os gestores, muitas vezes, eles não absorvem isso. E uma coisa super importante que você já falou aqui, que eu vou repetir, é o gestor que é o cara que tem que segurar essa bandeira. Não tem outra pessoa para segurar a estratégia que não seja o gestor dentro da organização. Porque a maioria dos passos, a organização vai atacar a estratégia, os clientes vão atacar a estratégia e o gestor tem que falar, temos uma estratégia e segurar essa bandeira com força. Não quer dizer ser burro, limitado e falar, cara, não vou revisar, né? Porque às vezes no momento o cara fica turrão e fala, não quero revisar. Tem que revisar quando necessário for. Mas a partir do momento que revisou, pega a bandeira da estratégia e segura de novo a bandeira da estratégia. O que eu vejo muitas vezes é o gestor rifando essa bandeira da estratégia e aí ele tem um grande problema e ele tem um grande desafio. Então, o gestor, como você falou lá no começo, Raul, não pode abrir mão dele ser o cara que segura essa estratégia. E pare de inventar desculpas para não falar da estratégia de verdade, sabe? E é muito doido isso, porque a gente tem vários clientes, por exemplo, que às vezes sofrem um período grande por manter a sua estratégia. Sofrem porque o mercado fica mais difícil e aí todo mundo pressiona para tomar decisões que vão contra a estratégia, né? E o gestor que é bom, ele fala bem assim, cara, nós vamos fazer revisões operacionais, mas a estratégia continua exatamente a mesma, com revisões operacionais aqui. E lá na frente, ele sai forte, sabe? Lá na frente, ele sai acelerado. Porque quando o gestor fica mudando a estratégia o tempo inteiro também, ele tem um problema, porque quando ele sai muito fragilizado numa situação de crise, como a gente está vivendo no mercado hoje. E se você tem um posicionamento esquizofrênico, que tem com personalidades múltiplas, então não só temos déficit de atenção, como agora temos personalidades múltiplas, uma bipolaridade ou tripolaridade, às vezes, tipo assim, uma hora eu sou premium, uma hora eu estou dando desconto, uma hora eu sou diferencial, outra não sou, quer dizer, tipo, decida-se e mantenha o curso, né? Mas você estava falando, por exemplo, de canais e do desdobramento. Quando a gente começou a trabalhar volume e rentabilidade, começamos a trabalhar curva ABC. Não tinha curva ABC de clientes. E aí a gente começando a trabalhar sobre isso e a gente estava falando de custo de atendimento, né? Não só de custo de venda, mas custo de atendimento mesmo. E não tem esse número também, vamos calcular. E aí eu apresentei para ele a ideia da central de inteligência. É uma indústria, claramente tem para falar, eu acho que deveríamos ter um projeto lá muito em breve. E uma das coisas que a gente estava notando é que estavam questionando estratégia por dificuldade de execução, dizendo, eu não consigo visitar todo mundo, então muda a estratégia. Eu diria, não, você repensa a execução da estratégia. A estratégia está claramente definida, certo? Inclusive, quando você faz isso, abre um mundo novo. Porque aí você começa a dizer, espera aí, eu posso colocar um call center que liga para fazer, eu consigo trabalhar com os clientes C, eu consigo trabalhar com clientes mais distantes, vai abrindo oportunidades novas, de repente esse gestor estava com o olho brilhando, dizendo, caramba, e aí eu posso fazer lançamento, eu posso fazer não sei o quê, vou ter informação de maneira a fazer, sim, mas estava preso de que a dificuldade de execução questionava a estratégia. E não, certo? Tipo, a estratégia, quando está definido, é aquela história do mindset, a Carol Dweck fala muito sobre isso. Plano A e plano B. Quando a pessoa é de mindset fixo, fica difícil de atingir a meta, a pessoa muda a meta. Aqui é a mesma coisa, acho que é mindset fixo ou mindset incremental em relação à estratégia. Se eu estou com a mentalidade correta em relação à estratégia, a estratégia não muda, muda o que eu executo. Não é que eu fico mudando, porque no fundo o que a pessoa está dizendo, a pessoa que fica mudando a estratégia, no fundo o que ela está dizendo, eu não quero mudar o que eu estou fazendo. Porque a estratégia nova, certo? Significa que vai ter que mudar, e se o cenário muda e eu quero manter a estratégia, eu tenho que me adaptar também. Eu tenho que dizer, espera, como que eu reajo isso? Eu estava numa estratégia, a pandemia foi bem claro em relação a isso, mas está acontecendo o tempo inteiro. Qual que é meu cenário para o ano? Eu projetei crescimento de 10%, 15%. Não está acontecendo. E agora? Mudo a estratégia? Mudo minha meta ou mudo o que eu estou fazendo?
né? Do tipo, a execução. Isso eu acho que é super importante. E uma coisa que a Natasha estava trazendo aqui, que eu acho que eu tenho notado também, a cultura, o Peter Drucker, né, tinha uma frase, eu tinha anotado aqui, que a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, quando você tem uma estratégia que está desconexa da cultura da empresa, então, por exemplo, tem uma cultura onde o diretor decide uma coisa de manhã e à noite já desdecide, e não só desdecide, como vai contra o que falou, ou, por exemplo, a gente participou, né, Marcelo, de consultorias onde o dono tinha uma personalidade tão forte que ele chegava, encontrava estoque maior do que ele gostava e mandava embora alguém. E ele nem tinha perguntado se ia ter campanha, se ia ter promoção. Não. Só mandava embora. É uma confusão quando isso acontece, né? E aí depois vai reclamar que a equipe não tem iniciativa. Mas a cultura e a estratégia têm que andar muito alinhadas. A cultura de alta performance vai fazer com que a estratégia seja defendida, mas ela não pode ser essa coisa ciclotímica, né? De que como que eu reajo a uma certa situação, né? Tipo, se é já de cara, eu digo... Porque outra coisa que a gente vê o tempo inteiro, chega no dia 25, joga a estratégia no saco de lixo. Se lembra que o Gitomer, quando veio dar palestra na Expo Venda Mais, trouxe um negócio de lixo? Ele andava com o negócio de lixo assim, dizia um monte de coisas da área de vendas deveriam estar aqui dentro, né? E ele falava dos panfletos, dos folders que a gente mandava, do não sei o que, e muita gente faz a mesma coisa. Chega no dia 25, a estratégia aqui, planejamento, aqui, pronto, aqui. É incrível como isso acontece, e depois vai... Na verdade, você está emitindo sinais para a equipe também, né? Porque se o diretor faz isso com a estratégia, imagina o vendedor lá na ponta. Você vai cobrar planejamento depois dele? Não vai, né? Porque a cultura da empresa não é essa. Exatamente. E a inconsistência do líder também. É essa inconsistência do líder que faz a estratégia acontecer. Então, veja, hoje o nosso papo aqui está muito forte em cima do líder, né? E às vezes a gente sempre fala, mas vamos falar aqui da equipe, vamos falar não sei o quê, porque na verdade, líder, o papo é realmente forte em cima de você. Se você não tiver isso claro, e se você não está com tempo de pensar nisso, putz, na verdade você está investindo errado o seu tempo, porque a sua função é manter o olhar estratégico no horizonte da sua empresa e da sua organização. Se você está lá dentro da operação, tendo que tomar decisões o tempo todo, que muitas vezes vão contra a sua estratégia, você tem um problema muito sério. E tem que repensar essa posição, né? Porque o Raul falou lá no começo, né? Vem do general, né? Cara, você de verdade está se portando assim e está investindo o seu tempo para isso mesmo? O que eu vejo na maioria das vezes é que não, né? E eu gosto muito quando isso acontece, né? Eu gosto muito quando os clientes nos ligam e falam assim, cara, eu estou com um problema aqui, eu preciso que vocês venham aqui me ajudar a resolver esse problema. Seja em consultoria, seja em diagnóstico, seja em qualquer coisa que for. Quando você sente essa segurança no líder, você fala, uau, né? Essa empresa aqui, ela está passando por uma dificuldade temporária, mas tem um cara aqui que sabe o que ele precisa fazer. A maioria das vezes, não é isso que acontece, né? Então, por exemplo, a gente está num cliente bastante importante no mercado da construção civil, né? Eles fornecedores da construção civil, fazem tinta. E esse cliente, ele falou assim, cara, eu preciso hoje estar em mais pontos de venda no Brasil. Olha só, a empresa tem um endividamento importante, mas ele precisa também mais pontos de venda no Brasil. Ele é numa região, ele é líder de mercado, nas outras não. E ele falou assim, vou fazer uma expansão concêntrica, ou seja, vou indo por regiões em volta da onde eu sou uma marca relevante, certo? Vou estruturar com novos gestores, com novos representantes comerciais, vou mapear o mercado nessas regiões e vou replicar o processo que eu tenho onde eu sou líder de mercado para essas regiões de uma maneira concêntrica. Meu amigo, tá claro o que esse cara quer fazer. Tá claro como é que ele vai se desenvolver. É fácil? Não, não é fácil. Mas ele sabe exatamente o movimento. Às vezes você chega na empresa e fala assim, o que você quer fazer? Eu quero crescer. Beleza, quer crescer como? Cara, eu preciso vender para mais clientes. E ele começa a vender para tudo quanto é região do Brasil, ele não vai de uma maneira organizada, não vai de uma maneira estruturada, chega onde a marca dele não tem a menor relevância, ele tem que competir com preço. Veja que o objetivo das duas empresas é exatamente o mesmo, só que uma fala, cara, eu vou crescer de maneira concêntrica, vou colocar gestores dessa maneira, vou trazer representantes dessa maneira, vou trabalhar a expansão da minha marca dessa maneira, certo? E eu preciso de ajuda nessa execução.
Aí tá ótimo, né? O problema é que a maioria das vezes não tem, ou o cara vem e começa a dar tiro para tudo quanto é lado e não consegue atingir o objetivo. Então veja, a empresa tem uma dificuldade, a empresa tem um endividamento importante, mas ela sabe exatamente o movimento que ela quer fazer e o porquê ela quer fazer esse movimento, que é o mais importante. E a maioria das vezes isso não acontece. Quando você chega numa empresa dessa, você chega muito tranquilo para fazer um trabalho de consultoria. Por quê? Porque o cara sabe o que ele quer fazer, né? Você vai ajudar na execução. Agora, às vezes o cara não sabe e aí você tem que ajudar na execução, quase com um processo de adivinhação, e esse é um grande problema. E você vê como a estratégia correta, na verdade, envolve a empresa como um todo. Porque o pessoal, às vezes, você vai ver, a gente, né, trabalha muito com a área de vendas, mas não é só área de vendas. Então, por exemplo, quando né, esse cliente estava falando assim, é positivação, marketing está envolvido nisso? Deixa eu ver as ações, vem cá, porque nós estamos falando que nós precisamos aumentar volume com rentabilidade, o caminho disso é positivação. Marketing, vem cá, como que vocês estão ajudando isso? Marketing não tinha uma diretriz. Marketing estava fazendo branding, sabe aquelas coisas assim, tipo, e tem verba. Tinha uma verba, é uma empresa grande, tem verba e tá lá, mas não está ajudando o comercial. E aí depois tem uma desconexão. Pessoal de financeiro, cobrança, cadastro, aprovação de crédito, etc. Está alinhado com isso? Pô, não sabiam também. Digo, vem, vamos ter essa conversa de tipo, todo mundo está alinhado. Pessoal de logística, porque a equipe de vendas estava dizendo, não adianta positivar que depois eu tenho problema de entrega. Vamos trabalhar. Isso quer dizer, claro, a estratégia começa a fazer com que todo mundo, e aquela história, deve estar já batido o exemplo, mas a história de todo mundo remando e os remos um batendo no outro, é o que acontece quando você não tem estratégia. Não é só a equipe comercial que está se batendo cabeça. Internamente também isso está acontecendo. E, de novo, fica subjetivo. O que eu vou priorizar? O que eu vou dar mais valor? Depende, mas a estratégia unifica tudo isso. E aí, vendas vem para fazer essa última ponta com o cliente. Mas essa discussão tem que ser de todo mundo, né? Aquele trabalho que você faz de dar o papel e caneta para todo mundo na mesa e dizer, vem cá, como é que você vai ajudar a resolver esse problema? Outro, né? Um trabalho genial. Quer falar rapidinho sobre isso para o pessoal que está nos ouvindo entender? A gente sempre faz isso nos clientes nossos, né? Quer trazer todos os setores e falar bem assim, nossa estratégia é essa, como cada setor pode ajudar a estratégia a acontecer, né? Financeiro, RH, industrial, comercial, compras, custos, e todo mundo junto escrevendo o que pode fazer. E a gente sempre faz isso, uma folha de A3, o cara vai lá, escreve no post-it, eu escrevo sobre o meu departamento, então eu escrevo sobre o departamento comercial, e aí eu passo para o cara do lado do RH falar como ele acha que em novos post-its de outra cor, como ele acha que o comercial pode ajudar a atingir esse objetivo, e eu pego a folha do financeiro e escrevo como vai. No final das contas, todo mundo está envolvido para atingir aquele objetivo. Então, eu acho que essa ludicidade de compartilhar e de perguntar a todo mundo como atinge o objetivo é super rico, porque às vezes a gente está lá dentro do departamento da empresa, e a gente está indo além de vendas, está dentro do departamento da empresa, e o departamento não olha, não vê estratégia de verdade. Por quê? Porque não exercita isso. A culpa não é dele, a culpa é sua, líder. Ele tem que chamar esses caras e falar assim, vamos pensar aqui como nós conseguimos fazer isso, como você pode ajudar. Financeiro, se eu quero vender para mais clientes, como eu acelero, por exemplo, o crédito está lá dentro, como eu acelero a aprovação de crédito do cliente? Né? Acelero dessa maneira, equipe comercial, a partir de agora, em 24 horas, no máximo eu tenho a aprovação de crédito do cliente, para que você venda mais rápido, sabe? Tudo isso vai mostrando que a empresa está alinhada com o objetivo de expansão de número de clientes ativos, como esse exemplo que o Raul falou. Então, todo mundo se envolve dentro desse processo. Não é uma coisa exclusiva de vendas, porque isso é outra coisa, né? Às vezes parece que a execução da estratégia é uma exclusividade de vendas. Não é, é da empresa como um todo, né? Vendas é uma parte, você falou bem, uma parte desse processo. E às vezes ela é colocada toda na mão de vendas. E aí fica muito pesado para carregar, né? Porque aí você vai olhar e vai falar, os outros departamentos não estão alinhados com essa estratégia que a empresa tem para fazer acontecer. E outra coisa, né, Raul, que eu acho que é super importante, que o pessoal que está nos ouvindo, não precisa ser complexa a estratégia. Não precisa ser complexa, sabe? Pare de, viajar, mas não sei... Cara, não precisa ser complexa. A estratégia pode ser simples, a estratégia deveria ser one page, sabe? Aquela uma página lá, tem que ter a estratégia caber naquela página. Se não couber naquela página, tem um problema, porque ela vai morrer de complexidade, né? A complexidade mata a estratégia. E aí a gente precisa olhar e falar, cara, de uma maneira simples. O Raul falou aí, aumenta a positivação. Eu falei, cara, eu preciso expandir, do outro cliente, eu preciso expandir região. Como que eu vou expandir? Que canal vai me ajudar a expandir? De que maneira eu vou fazer isso acontecer? Como é que os outros setores podem acontecer?
Às vezes é simples, né? Você vai cascatear isso e aí você tem, né? Você vai fazer no BSC lá, você vai descobrir que você tem ações em cada departamento para que isso aconteça, mas a estratégia em si tem que ser muito simples. As pessoas têm que ter condições de repetir essa estratégia de uma maneira muito clara e a maioria das vezes não tem, né? Até porque senão vai se perder aquela história de se você não sabe responder por que o cliente deveria comprar de você além do... Aqui é a mesma história, né? Tem um exercício que eu adoro, o Jeff Bezos tem uma coisa desse, você vai falar, apresentar alguma coisa para a gente na diretoria, então você tem que fazer um resumo de uma página. Porque senão começa aqui slide de apresentação e escambau A4, e tem um negócio de você resumir, então você vai de uma página para um parágrafo, e de um parágrafo você tem 25 palavras, e sabe, daqui a pouco sai uma coisa. E na verdade, tipo, pare de enrolar é positivação, é abertura de novos clientes, é o X, né? Aquele é o número, e começa a bater o tambor, o bumbo, porque umas coisas que a gente fala em negociação. Se você dá 5 grandes benefícios para o cliente para ele comprar um produto ou serviço, mas ele só valoriza um deles, na verdade só um deles, você deu 5 achando que era super bom, mas ele só valoriza um, você acabou de dar 4 objeções para o cliente. Agora nós estamos falando de técnicas de venda, mas para a pessoa entender a lógica. Se eu pego uma estratégia que é extremamente complexa, tem 5 pontos, a equipe só entende uma, eu acabei de dar 4 motivos, coisas que não vão acontecer, que vai desalinhar, que vai criar confusão, sabe? Tipo, é mais reunião, é mais relatório, é mais indicador, e não está tudo alinhado. Tem uma coisa. E depois o resto da sustentação, e eu vou cobrar porque está alinhado aquela coisa. Nós vamos falar sobre isso, a reunião sobre isso, o número é esse, né? Tudo bate em relação a isso. Tem que ter foco. Note que foco eu uso muito o Davi quando eu vou falar sobre isso, que perguntaram para o Michelangelo, como é que você, né, fez Davi na pedra? E ele fala, Davi já estava lá, eu tirei tudo que não é Davi. E eu achei uma estátua de Davi, todo gordo, cheio de pendura, com um monte de coisa na internet, que eu mando, às vezes, para a pessoa, quando eu vejo que ela está perdendo foco, eu estou dizendo, qual dos dois você quer? Porque esse aqui, hoje, o complexo, o convulto, é a zona, e esse aqui é o do Michelangelo, que está lá em Florença. Qual dos dois você realmente quer? Tire tudo que não é Davi. Como isso vai nos ajudar a X? Comece você que é líder a fazer isso nas suas reuniões e você vai ver que você mesmo muitas vezes está emitindo sinais de confusão para a sua equipe. Está começando em você, líder, que está emitindo esses sinais. E é fácil, comece você mesmo a se patrulhar e comece a usar essa pergunta. Como isso nos ajuda em relação a X? Você mesmo vai começar a ter que dizer, cara, sou eu. Tipo, a equipe tem que estar toda alinhada. Clientes, equipe de vendas, equipe interna de apoio, você líder. Imagine se não existe claridade em relação a isso e cada um está fazendo um do seu jeito. Você vai encontrar a realidade da maior parte das empresas. E, de novo, vem a questão do Strátegos. É general. Okay? Não é sargento, não é lá no meio. Eu tenho, por exemplo, eu estava falando outro dia com um diretor que ele recebe todas as planilhas de venda dos vendedores e analisa. Eu falei, não, campeão, pelo amor de Deus. Contrata um estagiário. Fala assim, 5 coisas. A gente está com o Marlos, com os seus guides, falando de inteligência artificial. Essa é outra coisa que todo mundo vai ter que começar a falar. Tipo, me traz esses números aqui, põe e sai. Né? Tipo, me dá um relatório em relação a isso. Quando você vê, a Natasha está aí até nos acompanhando, fez uma das matérias que mais rodou na Venda Mais, era aquela da história da sala de guerra, do War Room. War Room sem estratégia não tem a mínima lógica. É uma sala cheia de coisa pendurada com color, mas não significa absolutamente nada. Tanto que o pessoal diz, meu Deus, mas eu tenho um monte de dados, eu não sei por onde começar. É porque você não tem estratégia. Se você tivesse estratégia, você ia até saber que perguntas fazer. Porque vai te direcionar e dizer, é isso aqui que eu preciso, isso aqui que está faltando. E mais, você vai descobrir que não tem. E aí você vai ter que ir atrás e dizer, mas ótimo, fantástico. Tipo, pô, a gente não tem esse relatório, a gente não tem esse número. Maravilha, uma super oportunidade de melhoria. Por que não tem? Porque nunca fez parte da estratégia, não era prioridade, as pessoas estavam todas bagunçadas. Então a estratégia dá uma clareada em tudo isso. Aí, de novo, se você puder resumi-la numa frase, numa palavra, positivação, carteira, certo? Mix, pum, pronto. Todo mundo claro. Marcelo. Deixa eu falar uma coisa aqui com muito cuidado. Atenção, que vem o recado. Se você é pequeno, tem uma participação pequena em relação ao mercado,
o seu concorrente deve representar menos na sua estratégia. Então, assim, cara, se eu detenho 2% do mercado, a minha estratégia me leva para 4%, sem eu incomodar o concorrente. Porque eu vejo que, às vezes, o gestor ele usa o concorrente como desculpa. Sabe aquela história? Ah, tem que combinar com o back russo. Todo mundo adora falar isso, né? Pô, Caetano, você está falando essa estratégia, mas e se meu concorrente fizer esse movimento? Cara, você representa 2% do segmento. Se você fizer bem a sua parte e seu posicionamento estiver forte e consistente, você vai representar 4%. Quem sabe você vai representar 5%. Quem sabe você vai representar 6%. Ah, se você representa 40% do seu segmento, da sua região, aí o concorrente tem um impacto muito forte. Mas se você representa pouco, é a sua estratégia, é você com você mesmo. Tendo consistência, tendo força, tendo direcionamento, tendo foco, tendo alinhamento, é você com você. Porque às vezes a gente fica olhando para os gigantes do mercado, pô, que concorrem lá, tomando o mercado um do outro, porque os caras são enormes. Isso é uma coisa. Isso, quanto maior você é, mais importante é o seu concorrente dentro desse processo. Quanto menor você for, mais importante é você com a sua estratégia. Então pare de usar o concorrente como desculpa para a má execução da sua estratégia e para a má construção da sua estratégia. Quanto menor você for, mais importante é você com você, sua empresa com você, porque você cresce ali na margem do mercado, sem incomodar ninguém. Agora, se você for grande, é outra história. Mas a maioria das empresas tem uma representatividade pequena, certo? E fica colocando a desculpa na movimentação do concorrente. Não estou dizendo que o concorrente não é importante. O concorrente é importante, mas se você estiver alinhado, cara, você já faz a sua parte mais do que 99% das empresas fazem. E você não pode chamar de estratégia uma reação permanente a tudo que a concorrência faz. Isso é justamente o contrário de estratégia, né? Você usa muito aquela frase de que desconto faz parte do jogo, mas não é o jogo. De repente a gente poderia até dizer concorrente faz parte do jogo, mas não é o jogo. Boa, excelente. É isso. O concorrente é parte do jogo, cara. Mas assim, jogue bem o seu jogo, sabe? Jogue bem. Se você pegar todos os times que ganharam até hoje, poucos deles eram adequados aos concorrentes, né? Se você pegar, pô, NBA, você escuta os caras falando, cara, a gente treina tanto que na hora do jogo a gente passa a bola e sabe onde o cara vai estar. Ah, tem um ajuste? Tem, mas o ajuste é muito menos do que o treino para que eles executem maravilhosamente bem aquilo que eles querem fazer. É saber onde o seu cara vai estar. Ah, se o concorrente estiver no meio, cara, ele vai estar no meio em 5% dos passes, mas em 95% dos passes que eu acertar, ele não vai estar no meio. Então eu preciso acertar o passe, eu preciso acertar o movimento. E o que eu vejo é que as empresas elas ficam usando desculpa. Ah, mas e se? Cara, faz bem feito, faz consistentemente, faz de uma maneira estruturada, faz de uma maneira alinhada, sabe? E aí vai lá e executa. Ah, às vezes vai ser bloqueado. Vai. Mas se quando você for bloqueado, você mudar a estratégia, cara, aí você não tem estratégia, né? Como disse o Raul muito bem. Aí você está reagindo o tempo todo. Eu não quero dizer que você tem que ser cego à movimentação do mercado, mas você tem que agir com excelência dentro do que você toma como estratégia. Se você pega o Manchester City, por exemplo, o Pep Guardiola, que para mim é uma grande referência, cara, aquele é o nosso jogo. Nós jogamos assim, nós treinamos assim, os jogadores que eu quero no meu time jogam deste jeito, a preparação física é para isto, os relatórios que eu quero da minha é isso, a revisão do vídeo vai ser isso, e é isso, cara. E se 3 vezes por ano a gente perder um jogo e empatar 2, bom, paciência, certo? Mas então é isso, né? Muito bem. O Natasha falando do Ted Lasso, a temporada atual não estou acompanhando, mas imagino que ele provavelmente vá para algo assim, até porque ele mesmo como técnico está evoluindo, né? Ele estava começando meio perdido, mas é a tendência de todo mundo. E eu gosto muito disso, voltando a outra matriz que eu gosto muito de usar, se eu tenho controle, se eu não tenho controle, se tem resultado positivo ou negativo, ou energia positiva, dependendo da situação. Eu tenho controle sobre a minha estratégia e eu tenho controle sobre a minha execução. Sobre o que o mundo está fazendo, eu não tenho. Eu tenho a minha resposta ao que o mundo está fazendo e eu posso, né? Mas eu tenho que focar no que eu tenho controle. E se eu estou com uma estratégia que seria basicamente o foco, difuso, perdido, e uma execução capenga, porque não só a estratégia é fraca, mas a execução é fraca, é óbvio que eu vou ter resultados fracos também, certo? E melhorar a execução
de uma estratégia fraca não é o melhor caminho. Comece melhorando a estratégia e depois a execução naturalmente exige a melhoria. Mas eu começo questionando o que está sendo feito. Aquela história, de novo, voltando ao Peter Drucker, nada é mais ineficiente do que você tentar melhorar uma coisa que nem deveria estar sendo feita. A estratégia define o que deveria estar sendo feito. E aí você vai definir a execução também. Os passos vêm depois de eu definir para onde eu quero ir. Certo? Primeiro eu defino para onde eu quero ir, depois que eu vou definir os passos. Muito bem. Marcelo, para a gente terminar, super papo aqui, rápido sobre estratégia. Comentários finais, algum pensamento? Tem muitos gestores e muitos supervisores que estão nos ouvindo que de repente falam assim, pô, mas eu não consigo interferir na estratégia global da companhia, porque ela tem uma estratégia global e eu não consigo interferir nisso. No seu nível estratégico, você tem que ser o melhor. Tá? Porque senão você... então eu não estou fazendo porque eu acho que está errado lá de cima. Tudo bem, cara, mas se você é um supervisor na sua região você tem que ser estratégico. E se você perder o olhar estratégico, você está comprometendo o seu futuro na liderança dentro da organização, certo? Várias vezes a gente vê dentro das empresas, pô, por que esse líder tão bom não é o diretor? E por que o diretor é esse outro cara? Porque ele consegue manter a visão estratégica. Mesmo supervisor, depois gerente, agora diretor e daqui a pouco presidente. Ele consegue manter a visão estratégica dentro da atuação dele. Não perca a visão estratégica, independente do nível que você tiver, né? Dentro das diretrizes que a empresa decidiu, como eu posso ser o mais estratégico possível na minha região. Isso é um exercício fantástico que você não pode nunca perder de vista. Perfeito. E, de novo, aquela história do tipo, eu não controlo toda a minha volta, mas eu controlo a minha resposta. E aí isso eu posso direcionar. Meu último comentário seria dizer, lembre que estratégia é foco, certo? Define exatamente o que você quer. Onde eu estou, para onde eu quero ir, como que eu vou fazer para chegar lá. E aí o resto é execução, excelência na execução. E lembre de sempre que você puder reforçar e realinhar todo mundo. Isso é tão importante quanto a definição da estratégia, porque com o passar do tempo a estratégia passa a ser questionada e ela vai sendo diluída, aguada, enfraquecida no processo, e a gente como líder é quase como se fosse o defensor, certo? A gente tem que preservar a integridade da estratégia, porque o tempo inteiro ela vai ser questionada e bombardeada. E aí então teu papel como líder é lembrar, estratégos, general, é para lá que nós estamos indo. Estamos aqui, estamos para lá, vamos mudar o que estamos fazendo. Não questione a estratégia, questione como colocá-la em prática. E aí revise, uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, para fazer os ajustes necessários. O mundo está evoluindo. E quanto mais ele muda, mais a gente precisa de um bom plano para lidar com ele. Porque senão a gente passa a ser reativo e, na verdade, a gente quer ser proativo. Tá bom? E é para isso que nós estamos aqui, Marcelo e eu, no nosso podcast VM, para ajudar você a pensar melhor, a ser mais inteligente nas decisões, a ter mais segurança nas suas decisões e principalmente a entender que sim, tem saída e que sim, você pode sempre evoluir e melhorar. A claridade te ajuda a fazer isso. Lembre que estamos sempre no YouTube, para quem gosta do vídeo, estamos disponíveis no áudio também. Compartilhe com quem você acha que pode ter uma conversa evoluída e inteligente. Acho que esse tipo de programa é maravilhoso quando você faz uma reunião com o teu time e diz, vem cá, vamos anotar o que o pessoal fala. Nós estamos fazendo isso, como que está isso aqui? Como que a gente pode melhorar? E ter esse debate. Isso é muito enriquecedor para o teu time também, tá bom? E lembre sempre, se você precisar fazer um diagnóstico da equipe comercial, da parte de gestão, da parte de estratégia, a gente tem o produto certo para isso, podemos te ajudar a ter mais claridade em relação à situação atual. Temos consultoria e temos uma parte de treinamentos que é muito boa, porque depois que a estratégia está definida, ajudar a equipe de vendas a colocar em prática via treinamento é maravilhoso, funciona super bem e é um dos melhores ROIs que você tem, tanto de tempo, de energia, quanto de dinheiro, que você, líder, pode fazer como investimento. Tá bom? Grande abraço, obrigado e até o próximo podcast B.